Bom, vocês viram que eu dei aquele trato lá em cima, né? Lavei bem o busão. Fiz a mesma coisa nessa lateral. Passei mata-ferrugem uns 2 dias seguidos aqui, até eliminar toda a ferrugem. E agora cedo eu vim lixando com água detergente, bem certinho. E terminei passando mata-ferrugem com um paninho pra chapa continuar lisinha assim, ó. Então, nossa chapa já tá todinha lisa. Pronta pra gente vir agora e aplicar o nosso Wash Primer e o Primer PU. Vou começar pela lateral, pela facilidade de aplicação aqui. A hora que eu pegar o jeito, aí eu vou lá em cima. Minha mangueira ela dá a volta por cima, não corro risco depois de ficar batendo na lateral. Então, vamos trampar. Vamos preparar o Wash Primer, vamos preparar o Primer PU. E hoje é dia de aplicação da nossa base para a nossa pintura. E nosso agradecimento mais do que sincero aí com a Alfa Pneus, o Raul, proporcionou pra gente. A gente tava fazendo pintura com o nosso compressor de 20 litros, 25 litros, e ele não tava aguentando. A gente ligava ele não chegava na pressão ideal, e um pouquinho que usava já também caía, já ficava ruim para aplicação. Dá uma olhada no monstrão que a gente conseguiu emprestado para fazer a aplicação da pintura no nosso busão. Esse aqui vai ajudar a gente em toda etapa de aplicação de pintura, tanto do primer quanto da tinta. Compressor emprestado pela Alfa Pneus, aqui em Paulínia. Porque o nosso pneu do nosso busão, os 2 dianteiros, quando nós chegamos em Paulínia, e conseguimos, ó, com a Alfa Pneus, os melhores valores. Ótimos, estão aí, zerado, só esperando para pegar a estrada. Mais uma dica nossa da Expedição Gombrade, Alfa Pneus em Paulínia. Tá precisando revisar os pneus do seu carro, é lá. Muito obrigado pelo compressor, vamos usar bastante. Mas para usar ele a gente precisa preparar o Wash Primer para aplicar na superfície do nosso busão. Vamos lá, o que eu tenho aqui, ó? Wash Primer da Masa, fundo fosfatizante. E vamos ler então Wash Primer, fundo fosfatizante, aplicação. Diluição, 2 partes do Wash Primer para 1 parte do catalisador. Estamos aqui com o catalisador. Então nós vamos colocar 2 desse para 1 desse. Não tem nada falando da diluição com solvente, só a diluição com catalisador mesmo. Os outros, às vezes, sugerem aqui diluição com solvente, mas esse não. Aplicação, 1 demão e a segunda empoeirada. 1 ou 2 demão empoeirada, não sei. Vou aplicar as 2 empoeiradas. Vamos aplicar e depois, ó, secagem em 30 minutos para a aplicação do primer. Então vamos aplicar o Wash Primer, 2 demão. A primeira a gente espera a secagem entre demão, sensível ao toque ali. E depois a gente vai, depois que tiver seco já essas 2 demão de Wash Primer, vamos aplicar o Primer PU, que é esse outro que tá ali, mas não vou mostrar agora, vamos falar do Wash Primer. Vamos preparar ele, 2 para 1, sem thinner. Chacoalha aí para misturar a tinta. E aí eu vou usar um copo normal, já sequei bem, pra gente catalisar o nosso Wash Primer. Bem viscoso, ó, já dava pra gente pintar com essa cor. Vamos lá, vou colocar um pouco de Wash Primer aqui, o quanto eu acho que vai lá na lateral do ônibus. Vamos preparar um pouco. Se sobrar, a gente vai expandindo nossa aplicação. Lá em cima já tá limpo. Mas beleza. 2 partes para 1. Então eu tenho 2 partes aí. Como que eu sei? Eu sei, ó. 1 parte, 2 partes. Isso aqui um pouquinho mais para cima, né? Aí. Vou colocar mais 1 parte de diluição. De catalisador, na verdade. Então, estamos com o nosso catalisador aqui. Vamos colocar o bichinho até na nossa outra marca. Ótimo. 2 para 1. Tá misturado. Na verdade, não. Agora a gente mistura. Mistura bem.
E aí é o seguinte, tá misturado. Enquanto eu vou preparar a pistola, a parte do compressor ali, eu vou deixar esse copo 5 minutinhos aqui em cima, catalisando, juntando aí esses dois componentes que a gente acabou de misturar. E aí depois eu vou pôr na pistola. Vamos começar. Vamos lá. Nós temos aqui uma velha de guerra, pistolinha Eco 21 Arprex. Vamos pôr a velha de guerra em prática, ligar o monstrão ali, colocar a tinta que já está catalisada aqui dentro e aí a gente vai começar a aplicação na lateral do passageiro do nosso busão. Wash Primer para depois aplicar o Primer PU. Começar por trás, tá mais perto do compressor, se eu precisar regular alguma coisa, o meu ajuste é logo na saída do compressor. Tô com tudo pronto na pistola, é só conectar e começar a brincadeira. Dei uma demão por toda essa lateral de lata, gostei, achei muito bom o desenvolvimento da pistola, do compressor, tudo junto. Fiquei com medo de estourar a mangueira, deu certo, a pressão continuou baixa ali, o bujão do compressor tá cheio. Vou pôr a escada e vou fazer uma mão na porta. Então vamos lá, ó, vocês vão ter que olhar pra porta agora, que é ali que nós vamos trampar. Vamos mais perto. Esperar só o bicho parar ali, aí nós vamos trocar uma ideia dessa primeira demão. Parou. Bom, dá aquela limpadinha na pistola, né? Tira aqui o resto, quase que não sobrou nada, porque eu passei tudo que tinha de wash primer, deu certinho na medida. Vamos mostrar a demão como ficou. Aí, já consegue notar esse leve tom de amarelo no nosso ônibus. Ao meu ponto de vista, eu acho que isso é uma camada empoeirada. Eu dei uma demão, vou fazer mais uma em toda a parte onde a gente está vendo a chapa lisa. Como que eu acho que mais ou menos eu estou indo no caminho certo? Aqui dentro, se a gente notar, eu tenho uma demão de wash primer também. Uma não, né? Provavelmente as duas que precisa, de forma empoeirada. Então pode ver que está bem condizente. Chapa do lado de dentro com o lado de fora, como que ficou a aplicação do nosso wash primer. Vou preparar a segunda demão, já está seco já, sensível ao toque, já não tá mais pegando. Vamos fazer mais uma parte de tinta. Ó, aquela medida bateu certinho, então não vou mudar ela não. Eu vou manter as mesmas 1, 2 e o 3 aqui. Se eu tiver, né? Duas partes de wash primer. Por um pouquinho menos, não, vamos pôr um pouquinho mais, um pouquinho só. E aí a gente continua mais ou menos na mesma medida do catalisador. Catalisador. Ótimo. Vou misturá-la. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, tudo que a gente fez. Peneirou, colocou na pistola, ligou o compressor e vamos nessa. Segunda demão do nosso wash primer, para depois a aplicação do Primer PU. Aí o serviço de pintura, tem que ganhar bem o pintor mesmo, viu? Dá trampo pra caramba. E depois, se não souber, vai ficar um juntado de coisa mais ou menos que nem a nossa. A pintura vai ficar durável, mas você vai ver o resultado. Vamos lá.
5 minutinhos para catalisar, descansar no copo. A gente coloca na pistola com a peneirinha. Vou preparar lá o compressor e as outras coisas. Duas camadas de wash primer, como manda o figurino, né? Já olhando, observando, gostei muito de como ficou nossa chapa. Então nossa chapa aqui, acho que pegou bem todas as partes. Facilidade de aplicação aqui é mais tranquilo mesmo. Alguns lugares só na minha porta que eu acho que eu posso dar uma reforçadinha, são poucos. Mesmo eu estando bem satisfeito, ó, se a gente olhar como um todo, a porta já está toda coberta com amarelo. Eu posso dar alguma reforçadinha em alguns pontos. Dá para eu preparar mais um pouquinho de wash primer para retocar a minha porta. Aqui na frente gosto muito. Gosto bastante da aplicação do nosso wash primer nessa lateral. O que eu vou fazer? Preparar aquele pouquinho que falta, só para a gente dar um retoque na porta e ver se nesse meio tempo a gente encontra mais algum lugar que ficou esquecido. Wash primer direto na lata, depois vem o primer PU. Aí sim a gente vai começar a pensar em deixar bonita a nossa pintura. Corrigimos aqueles defeitinhos que eu achei que precisava de mais um retoque. Tá top a nossa parte do wash primer. Agora a gente vai passar o primer PU. E é o primer PU que ou ajuda a nossa pintura ou ele afunda de uma vez. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos torcer pelo melhor, mas nós vamos trabalhar junto. Aproveitei essa meia hora da segunda demão, limpei meu copo, limpei minha peneirinha, com uma escova de dente e um diluente. Agora eu tô aqui com o nosso primer PU. Esse aqui é uma composição diferente daquele que a gente estava aplicando. Ele já é mais grosso, mais espesso, parecido até com uma massa de correção líquida, onde na nossa aplicação, quando a gente passar, ele vai revelar tanto aqueles defeitinhos que tem, como vai tentar cobrir aqueles defeitinhos. Na verdade, ele vai mostrar tudo, depois a gente vai tentar tirar na lixa. Esse é o trampo do primer. Ele vai também criar uma superfície, vai preparar a superfície da nossa chapa. Agora que já tem o wash primer para poder aderir as duas, ele vai preparar a superfície para poder receber a tinta. Então nós vamos fazer a aplicação dele. Vamos lá, ler como que funciona. Indicação: preparação de superfícies metálicas para acabamento automotivo. Catálise e diluição. 8 partes do primer PU para uma parte do catalisador. Diluir de 10 a 20% para aplicação. 8 para 1, 8 desse para 1 do catalisador. E aí depois a gente pode usar de 10 a 20% do thinner PU, que seria o nosso diluente, para a gente fazer esse trampo aqui. Vamos lá? Vamos diluir o nosso primer no nosso copinho e aí a gente vai testar como que vai ser a aplicação na nossa pistola. A aplicação também muda alguma coisinha. Primeira parte, diluição. Bom, vamos mexer. A gente já percebe que ele é bem mais grosso do que o wash primer. Agora a gente vai abrir. Tá vendo? Como se fosse uma massa corrida já na tampa. Bom, eu acho que eu vou aproveitar, vou dar uma mexida nele do lado de dentro. Que ele é bem grosso, galera. Bem grosso. Dá uma olhada aqui dentro, ó. Como que ele mexe pesado. Ó. Vou mexer aqui então pra gente colocar no nosso copo de diluição. Acho que eu vou aproveitar até esse suporte aqui. Coloca bastante primer, porque ele é 8 para 1, então de catalisador vai bem menos.
Vamos ficar de olho. Deixar o espacinho também para diluição, né? Senão a gente vai ter que diluir na caneca. Já fica um pouco mais complicado. Mas dá uma olhada, ó. Massa corrida, tinta souvenir de parede. O que a gente vai fazer agora? Não sei se é bastante, se é pouco. Vamos tentar catalisar esse tanto e aplicar para a gente ver se a gente consegue. 8 para 1. Então vou medir aqui. 8 partes. Vou dividir no meio primeiro. Vamos fazer junto. Fiz 2, não fiz? Então vamos dividir no meio de novo. Fiz 4 partes. Agora eu vou fazer 8. Então no meio de novo. 1, 2, 3, 4. Agora você pega... Tem 8 partes aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Muda um pouquinho, mas tá ótimo. Nós vamos pegar uma parte dessa. A mais bonitinha que você quiser aqui, você escolhe uma e põe em cima do que já tá. De catalisador. Vamos colocar mais uma parte. Então, onde que seria essa parte? Um tanto desse acima, aqui. Vamos colocar ali, ó. Já dei uma manchada no pontinho para ter um pouquinho de margem. E vamos misturar o nosso catalisador. Certinho, ó. 8 partes para 1. Tá um chorinho. Chorinho. Pronto. 8 partes para 1 colocado. E aí, eu posso pôr de 10 a 20%. Então vamos pensar. Eu tenho 9 partes, certo? Se eu colocar mais uma parte dessa, ela seria uns 13%, se eu dividir por 9. Então eu posso pôr mais uma parte dessa de diluição. Tela em cima de diluente, pelo menos. E aí, a partir daí, a gente vê se está muito viscoso, se está bom, se está... Pronto, diluente junto. Agora a gente mistura tudo pra gente ter uma noção. Vai estar em torno dos 13% aí nossa diluição, hein, que a gente comentou. Vamos ver se vai ficar bom. Tô dando essas dicas aqui, mas com o coração na mão. Vamos ver o que vai virar no nosso fusão. Ó, chora no mingau pra poder misturar, hein. Já tem um aspecto bem mais líquido, mas mesmo assim tá pesado para misturar. Parece bem diferente do Wash Primer que a gente acabou de aplicar. Falando em Wash Primer, ele tá lá, ó, batendo certinho agora no relógio os 30 minutos, 25, 30 minutos que ele precisa para esperar para aplicar o Primer PU. Então, já tá no tempo certo. Misturado nosso primer, nossa primeira quantidade aqui. Vamos ver o que vai render. O segredo agora, na passada, é fazer uma passada mais carregada. Tentar não deixar escorrer, mas não fazer uma passada tão empoeirada que nem a gente viu no Wash Primer. Porque o papel do primer é criar uma camada por cima mesmo, que a gente possa trabalhar depois com ela. Então essa camada a gente tenta aplicar de uma forma mais uniforme, de forma mais molhada, o pessoal costuma falar. Um pouquinho de primer na caneca. Pronto, já dei uma mão de primer no ônibus todo com a primeira demão. O que eu pensei, eu senti aí? O primer é bem mais grosso, é difícil da gente conseguir fazer uma camada com ele mais uniforme. Ele tem que ser aplicado mais molhado que fala,
Então a gente tentou carregar o máximo que dava sem deixar escorrer. Alguns lugares que eu não consigo lembrar onde, ele quase deu uma escorridinha aqui, ó. A gente consegue ver que juntou um pouquinho mais de produto. Mas a aplicação eu acho que foi top, gostei muito da primeira demão. Vamos esperar uns minutinhos só para secar. Eu vou preparar já primer pra gente fazer a segunda demão. E essa demão eu vou virar o bico da pistola e vou fazer ela então cruzada. A gente vai fazer um movimento de cima para baixo, do ônibus de fora a fora, nas portas também. Bom, é isso. Estamos enchendo de tinta o busão, ó. Vocês viram ele sem nada de tinta, agora já tem uma camada de tinta por ele todo. Pelo menos nessa lateral que é que a gente está trabalhando hoje. Vamos lá, colocar a nossa próxima demão de primer na caneca. Abastecida. Já apliquei a segunda demão na porta toda, até ali na portinha. Falta ali na portinha. Vou aproveitar, terminar ali e aí eu já começo uma terceira demão. Gostei muito de como tá ficando, mas eu acho que eu vou aplicar as 4 demãos que fala no pote. Vamos gastar bastante primer aí. Depois a gente dá um trato no nosso busão. Tá ficando bom, tô gostando bastante, dá uma olhada. A gente já conseguiu preencher bem. Vai ficando uma superfície bem grossa, a propósito. E acho que é isso. Primeira demão só aqui ainda. Daqui pra lá temos 2 demões. Demão. Ai! Faz isso não. Agora não é hora de estragar não. Vamos deixar então. Vamos continuar. O intervalo entre demão é rapidinho, 5 minutinhos. Então eu vou continuar, preparar mais um pote de tinta. Dá mais uma mão aí. E é isso, cansei. 3 demão de primer tá ótimo. Já acredito que eu mascarei bastante aquele monte de cagada que a gente já fez. Tô satisfeito. Consegui passar na maior parte do ônibus. Em alguns lugares que eu esqueci, por incrível que pareça. Mas, dá uma olhada. 3 demão. Tudo aquelas manchas que a gente tinha feito, onde estava aparecendo a chapa de verdade, já tá coberto. Posso ficar um pouco mais tranquilo, porque agora mesmo se chover, não vai mais começar a estragar a nossa chapa. Nosso primer PU já tá aqui como cobertura, proteção. Alguns defeitinhos da nossa chapa que a gente já sabia apareceram, mas a grande maioria, cara, pô, fiquei satisfeito. Aparentemente não vamos ter tanta coisa pra olhar não. Não vamos comemorar agora, vamos deixar pra depois, né? Dá uma olhadinha aí como ficou. Aqui, ó, finalzinho da pistola tava acabando, eu achei que já tinha terminado, parei no lugar só e soprei, ele desceu, fez um escorridinho aqui, ó, consegue ver? Mas aparentemente foi o único lugar que a gente vai ter que dar uma lixada para poder trabalhar com ele. Passamos uma mão de primer em toda a lateral do ônibus, toda a lateral do passageiro tá pronta. Demoramos o dia inteiro aí para fazer esse trabalho. E agora tem que lixar, moço. Lixar. Deixar com a superfície lisinha até a lixa 600. Igual a gente deixou aqui a tampa do nosso porta-mala. E aí sim a gente vai pintar o ônibus com a cor que a gente quer. Que trampo, hein? Gostaram de hoje até agora? Bom, então é isso. Eu vou recolher as ferramentas, deixar as nossas 3 demãos de primer secar aí à vontade. O ideal já era lixar daqui 1 hora. Não sei se vou estar com paciência para isso. A gente vê depois. Mas estou satisfeito. Passei primer na lateral todinha do ônibus.
Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Cansei de falar isso, mas ninguém se inscreve. Vocês vêm, assistem e vai embora. Daqui a pouco tem outra ideia boa, aí aparece o vídeo pra vocês de novo. Vocês vêm, assistem e vão embora. Estão perdendo um monte de ideia boa aí no meio do caminho, hein? Como fazer uma privada maceradora funcionar com um sistema cassete. Você pode tirar a sua caixa de água negra, tá? A fim de saber? Tem que se inscrever no nosso canal, porque vai sair esse vídeo e você vai perder. Falou, até a próxima!